Bom dia, meus queridos. A gente está iniciando mais uma semana e já quase no finalzinho do ano, iniciando as nossas provas, nossas atividades avaliativas da P2 já. Então nós estamos aí no finalzinho. Então não deixe de assistir esse vídeo, porque aqui eu vou explicar todo o conteúdo que vai cair nesse trabalho, tá? Primeiro, eu quero perguntar para vocês quem é que ainda não fez a sua rematrícula. Gente, quem não fez ainda, corre, vai lá na escola, faz. A escola tá tomando todo o cuidado para poder atender vocês ou o pai de vocês que precisarem ir lá. Ai, meu pai não foi porque ele tá com dificuldade financeira. Não deixe de procurar nossa diretora lá na escola para que ela possa conversar com seu pai. Ela tá ali para resolver, atender todos os pais, tá bom, gente? Então não deixe de fazer a rematrícula de vocês. Começando agora a nossa revisão para esse trabalho avaliativo, eu vou começar falando de tudo que a gente estudou durante esse quarto bimestre. Nós estudamos sobre o cristianismo lá na era de quando Jesus logo ressuscitou. Os cristãos começaram a ser perseguidos por causa disso, por causa de Jesus Cristo. Eles agora eram cristãos e eles começaram a ser perseguidos. E eles não tinham uma maneira que eles pudessem adorar a Deus sem que as pessoas vissem, sem que as pessoas não dedurassem ou não perseguissem. E o que eles faziam? Eles então se reuniam, presta atenção nessa palavra, nas catacumbas. O que era catacumba? A catacumba era um orifício feito na pedra, na parede na pedra, dentro de uma caverna. E ali dentro daquele orifício eles colocavam a pessoa que havia morrido e ficava ali aquela pessoa. Como ninguém tinha o costume de passear numa catacumba, era o lugar mais seguro que eles tinham, então, para realizar um culto de adoração a Deus. E eles cantavam ali sem serem ouvidos pelas outras pessoas e adoravam a Deus daquela maneira, tá? Conforme o tempo foi passando, o número de cristãos foi aumentando, a certo ponto que um imperador chamado Constantino se assustou e disse: peraí, eu vou me tornar cristão, vou dizer que eu me tornei cristão para que eu não tenha uma revolta de tantos cristãos que tem. Então ele se declarou cristão, e nesse período então Constantino libera a construção de grandes igrejas e sinagogas para que os cristãos pudessem adorar a Deus. O nome desse imperador foi Constantino, tá? Onde é que os cristãos então podiam cantar e adorar a Deus sem que fossem ouvidos? Nas catacumbas. As catacumbas, elas tinham alguns desenhos que eram feitos nas paredes dela. E eram algumas imagens de versos da Bíblia, como por exemplo de Daniel, dos hebreus na fornalha, como de Davi como pastor. Então essas catacumbas tinham essas pinturas e era ali que eles adoravam a Deus nesse período. Depois que Constantino se converte, então, aparentemente se converte, ele libera a construção de sinagogas e grandes igrejas para que pudessem adorar a Deus. Estudamos também sobre a pantomima. O que era a pantomima? A pantomima, queridos, ela é um teatro feito onde as pessoas só usam as mãos e a expressão do rosto. Eles utilizam um figurino sempre quase preto, ou às vezes de preto e branco, tá? O rosto pintado de branco, marcado bem os lábios e os olhos. Então, é uma representação teatral que é substituída por gestos, a voz é substituída por gestos, tá? Então, a gente estudou sobre a pantomima. Falamos também sobre o poder da música. A música, ela tem poder curativo. Estudos comprovam de que algumas doenças conseguem ser curadas e tratadas apenas com a música. Essa prática se chama musicoterapia, terapia da música, tá? E existiu há muito tempo um filósofo chamado Pitágoras, tá? Pitágoras, ele foi um filósofo grego que ele criou uma doutrina chamada doutrina do ethos. O que era essa doutrina? Essa doutrina, ela comprovava que a pessoa era aquilo que ela ouvia. Dependendo da música que ela ouvia quando criança ou quando crescia, era a pessoa que ela se tornaria. Dependendo da música, ela seria uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Uma pessoa temperante ou uma pessoa glutão, que come demais, o que era temperante, que come certo.
dependendo da música que ele ouvia, ele seria um bom homem ou ele seria um assassino. Acreditando nisso, a música fazia parte, então, do currículo escolar lá na Grécia, nesse período. E a música que as pessoas ouviam era determinada pelo Estado, tá? Depois nós falamos sobre planta baixa e sobre maquete. Nós falamos da necessidade que o engenheiro tem para que ele possa fazer uma obra segura, todos os passos que ele precisa ter para que ele possa se orientar dessa forma. Então, nós falamos sobre a planta baixa e falamos sobre a maquete. A maquete, que ela é feita em 3D, em que o arquiteto, o engenheiro, ele consegue ver a obra tanto de cima como dos lados, ou de trás, de frente, em todos os ângulos, né? E eu falei para vocês que tinham duas maquetes muito famosas e grandes, né? Que acaba sendo como maquete. Uma fica em Gramado, no Minimundo, chamado Minimundo. Mas a mais famosa e a maior que existe, que utiliza 100 metros quadrados, ela existe em Xangai. Lá ai, desculpa, fugiu minha palavra aqui agora. Em um shopping, e ela então é considerada a maior maquete do mundo, lá na cidade de Xangai, tá? Nós falamos sobre os gêneros musicais também. Os gêneros musicais que eu falei foram a música sacra, a música de instrumento, a música vocal, a música sertaneja, a música... Sobre todos os gêneros nós falamos, tá? Mas a música que a gente mais conversou foi sobre a música sacra, em que se destacam sempre Mozart, Beethoven, Bach, Villa-Lobos e alguns outros, tá? Isso é considerado música erudita, tá? Essa música erudita é a música que a gente vê nas orquestras, enfim, são as músicas de teatro que você assistia num teatro que são apresentadas. Então essa é a música erudita, que sempre tem uma orquestra com muitos instrumentos, tá? Falamos também dos artistas da pop art. Os artistas da pop art, eles utilizavam as cores muito fortes e brilhantes nas obras deles, tá? Nunca era um tom pastel, um tom neutro, não. As obras da pop art era para chamar atenção, porque às vezes não, na maioria das vezes, eles estavam fazendo alguma alusão a propagandas de comida, mostrando como as pessoas são consumistas através dessa arte. Então, eles queriam mostrar essa arte como se fosse assim. É assim que o povo está vivendo. Tá certo isso? Não tá, mas é assim que o povo tá vivendo. Cada dia querendo comprar mais, comprar mais, comprar mais. E eles então trabalhavam propagandas de alimentos, pessoas conhecidas utilizando cores muito fortes e brilhantes, tá? Fizemos estudo sobre o livro de cordel, em como que o cordel é considerado um gênero literário, geralmente feito por versos, poemas. Os versos podem dar ritmo, podem dar melodia e métrica em uma poesia, podendo ser classificado de acordo com o número de sílabas que ela tem. As pessoas que fazem cordéis são chamadas de cordelistas, tá? Cordelistas. E as pessoas que fazem repente são chamadas de repentistas, tá? Nós estudamos também sobre os instrumentos indígenas, os instrumentos de corda para percussão, que eles são feitos de madeira, tá? E eles podem ser utilizados, madeira, pode ser utilizado o osso de animais, esse tipo de coisa, tá? A gente estudou também sobre instrumentos musicais da arte africana. E eu falei bastante para vocês de um instrumento que é utilizado na capoeira. O instrumento utilizado na capoeira, que foi uma arte que veio lá da África, é o instrumento chamado berimbau, que é um dos instrumentos mais utilizados da cultura africana aqui no Brasil. Queridos, se você assistir esse vídeo, com certeza você terá a nota máxima, porque eu expliquei aqui tudo exatamente como
o que vai cair nessa atividade, tá bom? Queridos, espero que vocês tenham entendido. Uma boa atividade para vocês.